dia 18 de março de 2022. Apesar de viver em um país onde nada parece dar certo, isso nas três esferas de governo, no governo federal, nos governos estaduais, nos governos municipais, eu torço sempre para dar certo. Como torço o tempo todo para que o sistema de proteção dos militares federais e o sistema de proteção dos militares de cada estado e do Distrito Federal deem certo. Urge que as coisas comecem a dar certo no Brasil. Agora, o meu otimismo não me impede de ser realista. Percebo que, com relação ao sistema de proteção social dos militares, a situação atual não é boa. Não é boa. Acho, e achar sempre é uma posição ruim, porque nós devemos ter certeza sobre as coisas, mas eu, nesse momento, apenas acho que é hora de pensar em ingressar no judiciário. Não podemos mais levantar, criar falsas ilusões em pessoas que sofrem dificuldades financeiras, em pessoas de idade, algumas de idade avançada, que o esforço físico gera um desgaste muito grande. Repito, é hora de pensar em ingressar no judiciário. Penso ser a alternativa com a melhor previsão. Mesmo assim, diante, repito, do quadro geral, pode não resolver nada. Eu lembro, que aqui no Rio de Janeiro, em outros estados da federação, a situação era idêntica. Essa reforma previdenciária, quem tinha que estar preocupada com ela eram os ativos. Os ativos é que tinham que estar procurando seus advogados para entrarem na justiça, para tentar fazer valer como direito adquirido o fato de terem entrado na corporação na vigência de algumas situações que agora se modificaram. O problema era deles. Os veteranos e as pensionistas estavam sentados, tranquilos, com os seus direitos adquiridos. Aqui no Rio, conseguiu-se fazer uma legislação tão ruim. Eu acho que essa legislação, se existisse um rol das piores legislações já feitas no Rio de Janeiro, já construídas aqui, essa estaria entre os primeiros lugares. Inverteu o processo. Os ativos ficaram satisfeitos e os veteranos e as pensionistas terão que entrar na justiça. Como explicar isso? Fácil. Erro. Mau assessoramento. Oportunismo. Pessoa vislumbrar a oportunidade de se dar bem na nova lei. E aí gerou o que gerou. Então, repito, vamos ter cautela, vamos ingressar no Poder Judiciário na esperança
que consigamos reverter esse processo e vamos evitar todo e qualquer tipo de desgaste físico que salta aos olhos, que na prática nada resolverá. Agora, com isso eu não estou dizendo que não devem tentar. Aqueles que acham que isso pode levar a algum lugar, fazer novos atos, tudo bem. E volto a dizer, torço para dar certo. Agora, não tenho a menor esperança que dê certo. A menor. Não passa nem pela minha cabeça que isso possa dar certo. Eu lembro que a gente tem que pegar a história e lá no começo da mobilização e verificar o que foi acontecendo esse tempo todo para poder formar opinião. Senão a gente foca numa ação imediata e se perde. Olhem sempre para o todo para formarem a opinião. A própria opinião militar não pode se deixar levar pela opinião de terceiros. Ele já tem todo um regramento que ele tem que obedecer ordens de terceiros. Se o pensamento, que é a única coisa que nós temos completamente livre, ele deixar que alguém pense por ele, eu nem sei como qualificar isso, sinceramente. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal. Juntos somos fortes.